conectado, quem estava ali online, antenado, né, no que acontece, eu meio que me desconecto, eu me desligo, né, para a gente ter um pouquinho de sossego. Mas quem estava conectado aí pela internet viu essa notícia e a gente trazendo aí com todos os detalhes e continuaremos na apuração desse caso, porque o que não dá é para normalizar que bandidos entrem no estacionamento de um supermercado e tirem a vida de alguém. Gente, é demais, isso é muito impactante. Obrigada, Matheus, pelas informações, né? Apesar da gravidade dessa notícia, é o nosso dever aqui compartilhar com a sociedade. E seguindo aqui com outras informações, você vai ver ainda hoje que um homem morreu também durante uma tentativa de assalto a clientes de um lava-jato no bairro da Marambaia. A vítima foi identificada como Rodrigo Alves, de 36 anos, conhecido como Mortadela. O cliente estava esperando o carro dele ficar pronto, que é um lava-jato, né? Parece que dois rapazes numa moto observaram que ele estava de cordão, estava sozinho com a esposa lá sentada, deu a volta no quarteirão, retornou e anunciou o assalto. E parece que a vítima era policial e aferiu alguns tiros aí no rapaz que morreu. E foi isso, mais ou menos, que aconteceu. Todo mundo ficou assustado? Vocês estavam em casa quando ouviram esse barulho? Com certeza. E aqui é um conjunto tranquilo, um conjunto que não acontece isso com frequência. E todo mundo escutou e saíram das suas casas. E complicado, isso é muito perigoso. Ainda hoje, reportagem completa aqui na tela do Fala Pará. 7h10, 2 homens foram presos, um deles monitorado, suspeitos aí de furto de uma grande quantidade de cabos elétricos. Eles estavam escondidos em uma casa no bairro Vigia, em Santarém, e seria utilizada pela quadrilha para esconder objetos furtados. Ali na residência foram encontrados diversos produtos, entre eles eletrônicos, balança de precisão, grande quantidade de entorpecentes, celulares, cartões bancários, dinheiro e outros materiais de procedência duvidosa. De acordo com a polícia, os suspeitos já são conhecidos aí das forças de segurança pela prática de tráfico de drogas na região. O flagrante foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Santarém. Reportagens especiais, imagens raras e entrevistas exclusivas da Record ajudam a remontar o passo a passo de crimes que abalaram o Brasil. É a série Tremembé, a vida real, na plataforma Record Plus. Um casal foi assassinado e encontrado na própria cama. Ela se encarregou de ligar para a polícia. Prisão perpétua! Quem tá em Tremembé não quer sair de Tremembé. Os detalhes dos casos que chocaram o Brasil. Nem sempre a explicação é porque é louco. Às vezes a explicação é porque é cruel. Tremembé, a vida real. Disponível no Record Plus. Então aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela e já acesse o conteúdo de forma simples e rápida pelo mesmo Record Plus que você acompanha a gente ao vivo de onde estiver. É por isso que o nosso público tão querido aqui do Fala Pará está espalhado pelo estado, fora do Pará, pelo Brasil e até pelo mundo, hein? Temos telespectadores até do outro lado do planeta, lá no Japão, no Uruguai, em Portugal, na Espanha, graças ao Record Plus. 7h12. No município de Água Azul do Norte, uma mulher foi vítima de violência doméstica. Ela foi agredida pela própria companheira. A agressora utilizou uma faca de cozinha para atingir a vítima na região da barriga e na lateral do corpo. Até o momento, não há informações sobre o que teria motivado os golpes. Após o crime, a suspeita fugiu do local. Horas depois, após denúncia feita pelo irmão da vítima, a polícia iniciou as buscas e a mulher foi localizada próxima a um hospital da cidade e encaminhada à delegacia. A faca utilizada na agressão foi apreendida e apresentada à autoridade policial junto com a suspeita. 7h13. Um caminhão caçamba
invadiu uma revenda de carros na Avenida Mário Covas, em Ananindeua, provocando, gente, um grande prejuízo. Ao todo, 5 veículos danificados. Um laudo pericial deve revelar o que provocou esse acidente. Fácil, a gente se emociona, né? O prejuízo é grande. Mas vamos pedir para Deus dar força, né? A emoção do empresário foi devido a ver boa parte do seu esforço sendo destruído dentro da própria loja. Quantos dos seus veículos que estavam aqui para venda foram atingidos? 4 veículos. Todos estavam aqui na frente? Todos aqui na frente. 4 e mais o de trás que estava atrás da caminhoneta. A loja que ele possui na Avenida Mário Covas foi o ponto final de um acidente grave. Este caminhão invadiu a frente da loja e só foi parar depois de bater na parede e causar um prejuízo considerável. No momento do acidente, as testemunhas contaram que existiam 4 carros também aqui na frente da loja. Todos foram atingidos depois que o caminhão invadiu a frente aqui do estabelecimento. Mas o dano maior mesmo, segundo o empresário, foi nessa caminhonete aqui avaliada em aproximadamente R$200 mil. Ele contou que chegou a quebrar todo o motor que fica aqui na parte da frente do veículo, ocasionando na perda total do carro. Como se não bastasse ter os carros completamente danificados, o empresário ainda teve que lidar com a falta de comprometimento do responsável pelo caminhão. Como foi esse contato primeiro aí? No começo não quis acerto, né? Não quis acerto, aí foi indo, muita conversa, até chegar que ele vem aqui, que ele não é daqui, é do sul do Pará. Tem comércios para lá, outras caçambas, no começo até mentiu, né? A gente quer só que resolva, né? Resolva, paga o prejuízo da loja, dos carros, é isso que eu quero. Esta outra caminhonete preta que estava na rua também deu perda total, segundo o dono. Ele tentava dobrar na Avenida Mário Covas quando percebeu o caminhão vindo desgovernado em sua direção. Não deu tempo para desviar. A batida também ocasionou no motor quebrado do veículo e o prejuízo sobrou para o dono. No total, foram 5 veículos danificados e a estrutura da loja comprometida. Por sorte, não passava ninguém pela calçada. Agora é reparar os danos e voltar a trabalhar na medida do possível. Pedir para Deus, né? Dar força e é isso aí, trabalhar, né? Levantar a cabeça e trabalhar de novo, né? Quantos prejuízos, né? Um abalo, não só financeiro, mas emocional para a vítima, né? Com certeza. Vítima, né, gente? Porque é um empreendedor que está ali no dia a dia, né, lutando para ter o seu ganha-pão. É um investimento alto numa loja de carros. Imagina ver tudo se acabar assim, dessa maneira. E a polícia prendeu 3 flanelinhas que extorquiam motoristas e turistas em Belém. As investigações começaram após o arrombamento de um carro. Adivinha onde? Na Estação das Docas. Ainda hoje, detalhes. Agora, um recado aí para você. Agora vem a melhor hora de todas as manhãs aqui comigo. Hora de falar da família Maratá, a melhor que há. É que a Maratá tem uma diversidade enorme de produtos para estar aí com você em todos os momentos, no café da manhã, no preparo do almoço, no lanche da criançada e até no jantar. É uma linha completa de produtos de altíssima qualidade que você encontra no supermercado mais próximo aí da sua casa. Tem o delicioso cuscuz, os achocolatados, misturas para bolo, refrescos em pó, sucos, molhos prontos, especiarias, pimentas e muito mais. Quer conferir tudo? É só acessar maratá.com.br ou ainda seguir a gente no @Maratá-Oficial pelas redes sociais. Produtos de qualidade é Maratá. Esse sim, o melhor que há. E agora, às 7h17, vamos à segunda rodada do esporte aqui no Fala Pará. Então, voltando com este segundo tempo do futebol, falando agora do Paulistão. Santos perde de 2-0 para o São Paulo e entra em estado crítico no início da temporada. No primeiro do tricolor paulista, Lucas Moura levou para a linha de fundo e cruzou rasteiro para Luciano, que chutou de dentro da pequena área. No rebote, o Wendel tentou e viu o goleiro santista operar um verdadeiro milagre. Mas Tapia conseguiu superar Brazão com desvio, 1-0. O tricolor ampliou 5 minutos depois. Marcos Antônio tocou a bola nas costas da zaga para Luciano, que deixou a redonda pingar e encheu o pé
para mandar entre as pernas de Brazão. 2-0, placar final. Com a vitória, o São Paulo salta para a 11ª posição e se afasta da zona de rebaixamento. O tricolor fica com 7 pontos, abre 3 de distância para a degola e não entra no G8 pelo saldo de gols. O Primavera tem saldo zerado, enquanto o São Paulo tem -3. No clássico entre Mirassol e Novo Horizontino, o jogo foi interrompido por causa da forte chuva lá na cidade de Mirassol. Na primeira parte do confronto, os visitantes saíram na frente. 1-0, hein? O gol do Novo Horizontino aconteceu numa falha da zaga. Aos 15 minutos, Luiz Otávio tentou tabelar dentro da grande área e entregou de graça para Rômulo, que só tocou para o fundo da rede. 1-0. No intervalo, a arbitragem fez pelo menos 3 análises do gramado, com o juiz tentando fazer a bola rolar. Funcionários do time mandante tentaram tirar a água dos conrodos, viu? Mas o volume era muito grande, minha gente. Com isso, o segundo tempo entre Mirassol e Novo Horizontino foi adiado para esta segunda-feira, às 3 da tarde, no estádio do Maião. O adiamento do segundo tempo de Mirassol e Novo Horizontino pode alterar a data ali do próximo jogo do Leão Caipira pela segunda rodada da Série A. O time amarelo e verde tem duelo marcado para esta quarta-feira, às 8 horas da noite, contra o Remo, aqui no nosso Mangueirão. E o Botafogo de Ribeirão Preto aprontou para cima do poderoso Palmeiras, vencendo por 1-0. Jogando contra reservas do Verdão, o Botafogo não decepcionou. Dominou a partida no estádio Santa Cruz e mesmo com 1 a menos durante a parte aí do segundo tempo, venceu por 1-0, graças a um bonito gol de Leandro Maciel de fora da área, hein? Com o resultado, o clube tricolor se mantém vivo na briga pela classificação ao mata-mata, enquanto o Alviverde, mesmo perdendo, segue aí seguro no G8. Nos outros jogos da sexta rodada, Noroeste venceu o Velo Clube por 2-0. O Guarani derrotou a Ponte Preta por 1-0. Bragantino e São Bernardo ficaram no empate em 1-1. E o Primavera perdeu em casa para a Portuguesa por 1-0. A sexta rodada será concluída apenas na quinta-feira, dia 5, com o jogo entre Corinthians e Capivariano. Gostou? Espero que sim, porque esse esporte de hoje estava caprichado. E esse foi a nossa segunda rodada, essa melhor dizendo, né? Foi a nossa segunda rodada, só para começar a semana. É o pontapé inicial de tudo que vai vir pela frente. Então te convido a acompanhar o nosso quadro esportivo amanhã aqui no Fala Pará, sempre começando antes das 7 horas da manhã. Vamos agora para outras notícias. A polícia prendeu 3 flanelinhas. Sabe o que eles aprontavam? Extorquiam motoristas e turistas em Belém. Essas investigações começaram após o arrombamento de um carro lá na Estação das Docas. As prisões foram realizadas em pontos de estacionamento irregular próximos a locais turísticos de Belém. As investigações começaram após o arrombamento de um veículo na Estação das Docas. Recebemos um turista de Curitiba que fez o percurso do Paraná de veículo, numa BMW, até Belém do Pará. Ao chegar aqui, ele veio almoçar na Estação das Docas e um indivíduo que atuava, se identificava como Flanelinha, utilizou um dispositivo para que ele não fechasse o porta-mala. Não conseguiu fechar, ele conseguiu, através do gradil, retirar todas as malas desse turista. A operação Sem Troco chegou à segunda fase com 3 prisões realizadas. Um dos suspeitos arrancava a placa de veículos de motoristas que não pagavam uma espécie de pedágio. Quando ele não recebia a contraprestação financeira, ele atuava de maneira delinquente. Extorquia principalmente idosos, agredia, lançava objetos. Moradores ali da região que estacionavam o carro na rua, ele passava com o carro dele, que ele tinha os produtos dele do lado, riscando o veículo, causando danos patrimoniais, extorquindo, se ele não recebesse a contraprestação, o valor que ele cobrava. Câmeras de segurança de outro ponto no bairro de São Brás mostram um dos flanelinhas coagindo uma idosa.
Segundo a polícia, a prática era comum na região. Segundo a polícia, o número de casos de abuso e extorsões por parte de flanelinhas aumentou após o período da COP30. Grande parte das vítimas são turistas que vêm a Belém, mas a intensidade no número de denúncias também revelou que muitos moradores locais acabam sendo alvo dos criminosos. Os suspeitos presos já estão à disposição da justiça. A polícia orienta que em casos de ameaça ou extorsão, a denúncia é fundamental. Faça o boletim de ocorrência. Passou por algum constrangimento? Faça o boletim de ocorrência. Se não tiver com medo ou receio, diz que 181. As denúncias anônimas são muito bem-vindas. Não deixe, não se cale. Faça a denúncia. Bora tornar nossa cidade, nosso estado ainda mais seguro. Isso está demais. Além de ser uma atitude criminosa, né, cobrar por um espaço que é público, que é no meio da rua, os flanelinhas que se dizem flanelinhas acabam ali, gente, estragando o trabalho de toda uma categoria. Embora seja um trabalho informal, a gente sabe que isso tem a ver com caráter, não é com função. Quantos flanelinhas são pais de família, criaram as suas famílias, colocam comida na mesa nesse trabalho informal? E esse flanelinha, que é ético, que é honesto, entende que ele não é obrigado a receber dinheiro ali do possível cliente. É um acordo de cavalheiros. Ele diz que pode olhar o carro, se o cliente quiser pagar, tudo bem, se não, ok, tchau. O bom flanelinha, o flanelinha ético, inclusive, é ali solicitado por moradores de uma área, porque sabem que aquele trabalhador que está ali acaba sendo, né, uma espécie de vigilante da rua, fica de olho no movimento, informa em qualquer caso de suspeitos. Isso eu estou falando dos honestos, e eu acredito que é a maioria, que inclusive já se organizou em associação. O problema é quando aqueles que já têm o caráter criminoso se valem de uma função, de um trabalho, de alguém para cometer crimes, né? Então a gente não vai generalizar aqui, não é porque é flanelinha que está suscetível a agir dessa maneira. Porque esses que fizeram isso são criminosos se fazendo passar por flanelinhas. O flanelinha de verdade, repito, por mais que seja um trabalho informal, ele sabe ali negociar, sabe conquistar aquele cliente, sabe entender quando o cliente não tem dinheiro, sabe pedir o justo e sabe aceitar o que o cliente tem. Ele não vai impor um valor por um local que é público, né, minha gente? É demais. 7h26. Um homem foi preso após se envolver em um acidente de trânsito na cidade de Curuçá. O caso aconteceu por volta das 10 horas da noite. Foi ontem à noite, viu? Domingo, na Avenida Paz de Carvalho. E segundo as primeiras informações, um carro bateu com uma moto ali. Após o impacto, o condutor do veículo de passeio teria fugido do local sem prestar socorro à vítima. Pouco depois, ele foi alcançado pelas testemunhas. Houve aglomeração e a polícia militar precisou ser acionada para controlar toda a situação. Revoltados ali com o ocorrido, né? Muitos que estavam no local acabaram danificando parte ali do carro envolvido no acidente. O motorista foi encaminhado à delegacia para os devidos procedimentos. Já o motociclista sofreu, graças a Deus, escoriações leves, mas teve prejuízos materiais. E a gente aproveita agora para dar aquele giro de câmera, né? São as câmeras da Segup atualizando a gente da movimentação pela cidade já de manhã cedinho. Quem se prepara para os compromissos do dia, dá uma olhada se for passar aqui pela Avenida Nazaré com Quintino Bocaiúva. Centrão da cidade, ainda tranquilo aparentemente, né? E na Pedro Álvares Cabral, com passagem Mirandinha. Pedro Álvares, sempre aquele trânsito já pesado e movimentado, embora fluindo, né? Não está engarrafado, não está lento, está fluindo, mas a gente vê a quantidade de pessoas ali se deslocando, né? Rumo ao centro de Belém. Olha esse giro aí da câmera da Segup, mostrando os dois ângulos aí da Pedro Álvares Cabral. Vamos agora para Presidente Vargas, com a Rua Carlos Gomes, uma área central. Peraí, agora, aliás, a gente mostrou agora dizendo que era a Avenida Nazaré, né? Acho que a imagem se repetiu. Não é isso, minha diretora?
A primeira imagem que a gente mostrou, que eu disse que era a Avenida Nazaré, na verdade, era essa aqui, era a Presidente Vargas. Se tiver a da Avenida Nazaré aí, a gente mostra agora. Agora a Avenida Nazaré. Tá certo. Agora, eu falei que era a Avenida Nazaré, mas era Presidente Vargas. Agora você está vendo a Avenida Nazaré aí também bem movimentada, né? Centrão da cidade, tem colégios aí, por isso esse movimento grande. Os pais aí levando muitas crianças para a escola. E por aqui a gente segue conferindo ainda um flagrante de trânsito registrado, olha só, em Santarém. Dá uma olhada, foi uma motocicleta com 3 pessoas. Olha a imprudência. E aí eles se envolveram em um acidente após invadir a via preferencial. Não é possível, gente. 3 pessoas na moto, o condutor ainda invade uma preferencial, não ia dar outra, né? As imagens foram feitas por um celular e mostram o veículo ali seguindo pela Avenida Dom Frederico Costa. Ao subir uma ladeira, o condutor acaba invadindo a preferencial e atinge outra moto que trafegava corretamente pela avenida. Mesmo após a colisão, os 3 ocupantes da moto que provocou ali o acidente não caem e seguem viagem tranquilamente. Quem cai ali são as vítimas, os ocupantes da outra motocicleta. Gente, como pode, né? Eles caíram e ainda sofreram ali ferimentos com os impactos. Pelo menos foram ferimentos leves, mas é revoltante, né? Você ser vítima pela imprudência do outro, por causa da má conduta de outro aí no trânsito. E vamos falar agora sobre o uso de cadeirinhas de carro, obrigatórias para crianças até 7 anos. Pais e responsáveis precisam ficar bem atentos aos ajustes necessários. Essa medida garante a segurança do equipamento e evita outros acidentes. Nathalie e o Felipe são pais de primeira viagem. A Maria Laura tem 6 meses e para eles tudo é uma novidade, inclusive na hora de colocar o bebê conforto no carro. Olha, a primeira vez a gente demorou 1 hora, porque é todo o encaixe do cinto, aí o cinto volta de novo, aí você tem que puxar de novo, passar por trás, passar pela frente. Então foram vários ajustes que conforme o tempo a gente foi aprendendo melhor. A cadeirinha é um item essencial de segurança. A criança deve começar a usá-la logo nos primeiros dias de vida, quando levada no carro. O acessório, que tem 3 modelos diferentes, com base em idade e peso, é obrigatório até os 7 anos e meio de idade. E não basta apenas ter o dispositivo no veículo. É preciso que esteja corretamente colocado. Antes de colocar ela, sempre tem que verificar se está bem presa ainda, bem segura. Às vezes no modo de tirar, de colocar, solta alguma coisinha. É bem importante checar sempre que for colocar a bebê. Aqui a cadeirinha já está colocada. O cinto de 3 pontas passou pelo acessório, inclusive pelos encaixes obrigatórios. Mas só isso não basta. Se a gente balançar, vai ver que o acessório está um pouco frouxo. Para ter firmeza, é preciso que o banco da frente venha para trás. Assim, a cadeirinha não sai do lugar. Isso pode parecer banal, mas não verificar se tudo está devidamente no lugar pode trazer consequências graves. Em Belo Horizonte, um veículo despencou de uma altura de 5 metros. O acidente aconteceu porque, com o carro em movimento, a motorista de 36 anos tentou ajustar a cadeirinha do filho de 2 anos, que estava solta. Este especialista em direção defensiva orienta o que fazer ao se deparar com uma emergência no banco de trás. Quando acontecer algum problema, você quer olhar para trás e mexer no banco de trás. Aqui, ó, você pode ter virado o volante. Aqui, você tirou a atenção da frente do seu veículo. O veículo da frente pode ter brecado, uma pessoa pode ter atravessado. Qual que é o correto de a gente fazer? Aconteceu alguma coisa, você continua conduzindo, vê qual que é o local seguro para você encostar, dá a seta, encosta o veículo, se for necessário, liga o pisca-alerta, para o carro e aí sim você vai dar atenção para o seu filho ou você vai pegar aquela coisa que caiu, enfim, você vai resolver o problema. Felizmente, no caso de Minas Gerais, a criança não se machucou e a mãe teve ferimentos leves. Por isso, fica o alerta. Checar bem a cadeirinha antes de sair.
e focar a atenção na direção. O condutor que ele dirige defensivamente, ele está fazendo o quê? Ele está preservando vidas. Porque além de ele estar cuidando da vida dele, da vida das pessoas que estão dentro do veículo dele, as pessoas que também estão em torno. A Nathalie já está ligada nessas orientações. Sempre a gente encosta o carro, para o carro, e aí checa o que está acontecendo, vê se tem alguma coisa incomodando, depois a gente volta de novo. Mãe de primeira viagem sempre tem esse medo e a gente não tira ela da cadeirinha. Pois é, dicas muito importantes, né? Na verdade, é mais que uma dica, é orientação vital, gente, porque uma cadeirinha salva a vida de uma criança, né? É fundamental que os pais tenham essa consciência, sigam a legislação e principalmente essa preocupação em ter a cadeirinha para proteger o seu filho ali. O cemitério Santa Isabel, em Belém, enfrenta uma série de problemas que dificultam o trabalho de quem cuida do local e afetam quem visita. Gente, está terrível a situação. Entre as principais dificuldades, imagina falta de água há um mês. Há um mês! Como é que as pessoas trabalham ali para limpar os túmulos, para preparar uma massa ali de cimento, para poder... Isso é preciso. O abandono estrutural também é visível. Mato muito alto, insegurança, furtos complicam todo o acesso de quem precisa entrar no cemitério, de quem visita ali túmulos dos entes queridos. Como pode, né? Eu estive lá, ninguém me contou não, eu estive aí e vi tudo de perto. Dá uma olhada. Dona Bena tem 80 anos. Aos 20 começou a trabalhar no cemitério Santa Isabel, um dos mais antigos de Belém, fundado no século XIX, em 1880. Em 6 décadas de serviço, a zeladora diz que nunca viu o local enfrentar tantos problemas como agora. O mais recente é a falta de água. Eu carrego água lá de cima, com essa idade, porque a gente precisa. Esse balde aí grande? É, esse balde grande na cabeça. Fazendo força. Fazendo força. No cemitério Santa Isabel, localizado no bairro do Guamá, em Belém, existem 12 tanques espalhados pelo local. Eles servem de apoio para o trabalho de quem cuida diretamente das sepulturas, mas atualmente estão vazios, dificultando ainda mais a rotina dos trabalhadores. Está um mês sem a água, os pessoal aqui não tem água para lavar a sepultura, não tem água na administração, até para jogar no vaso sanitário. Se vocês forem lá, vocês vão ver como é que está a situação do banheiro. Além dos servidores concursados, o Santa Isabel conta com cerca de 600 zeladores e 200 pedreiros aproximadamente. São esses trabalhadores que atendem diretamente as famílias e os proprietários das sepulturas, realizando os serviços essenciais no cemitério. Eu sou filha de uma zeladora, uma mulher que tirou a sua renda, que eu tive a oportunidade de estudar, fazer o FPA. Eu sou professora de história. Então eu tenho toda uma história, um vínculo, porque a minha família sempre trabalhou no cemitério, trabalha. Minha tia, meus parentes. Mas independente disso, a gente como cidadão que tem essa história do cemitério, a gente só quer ser respeitado, só quer dignidade. Se cabe ao poder público zelar pela conservação do espaço, nesse ponto também deixa a desejar. O cemitério está tomado pelo mato, o que dificulta o acesso aos túmulos. A insegurança é outro problema recorrente no local. A partir das 6 horas da tarde está cheio de morador de rua aqui dentro, não tem segurança, não tem guarda municipal, né? E as luminárias daqui, como vocês estão vendo aí, não tem nada mais, tudo no escuro. Várias sepulturas se tornaram invisíveis, tomadas por tanto mato. Se para os trabalhadores já está difícil a permanência no Santa Isabel, imagina para quem tem que vir aqui enterrar alguém. Há relatos de que precisaram contratar os zeladores para abrir caminho no meio do matagal e do lixo, já não só para a limpeza ao redor do túmulo. Com tantos problemas, enfrentar a falta de água tem sido um transtorno ainda maior. Os trabalhadores afirmam que, se nenhuma providência for tomada, não descartam fechar a rua em forma de protesto. O poder público venha olhar pelo cemitério Santa Isabel, porque tem família, tem pessoas que sobrevivem, tiram sua renda desse cemitério, como os zeladores que estão aqui hoje. Este pedreiro, que há 30 anos trabalha no Santa Isabel, prefere não aparecer. Ele afirma que a burocracia
também é um entrave para quem tenta atender as pessoas que procuram pelos serviços. Chega na secretaria, eles querem pedir certidão de óbito de quem já morreu 30 anos atrás, procurar os parentes que estão vivos todos para autorizar. Frequentadores também não se conformam com o abandono do local. Silvia estava no enterro do irmão. Ela relata muitas dificuldades e a falta de estrutura básica. Eles capinavam tudo, deixavam tudo limpinho e tinha gente trabalhando aqui dentro, gente da prefeitura na limpeza. Cadê o pessoal da prefeitura? Enquanto isso, uma visitante insiste e não sai da porta. Você consegue enxergar aí esta caranguejeira camuflada no local? Por conta do mato, animais peçonhentos se tornam outro risco no Santa Isabel. Terrível, né, gente? Olha aí, a caranguejeira ali enorme na porta, né? Tudo ali fechado, no local onde as pessoas costumavam parar para fazer orações. Nem isso se tem acesso mais. Mas os animais tentam, né? Olha ali, dá para ver? Ela tá da cor dos ferros, por isso camuflada, né? Mas a gente viu, nada escapa às nossas lentes aqui da Record Belém. Sem água, imagina. O maior lamento aí de todos os trabalhadores, dos zeladores, o maior problema enfrentado no momento por eles é a água, porque sem água eles não conseguem trabalhar. Se chega ali alguma família proprietária de uma sepultura, se procura alguém ali para poder organizar uma sepultura, limpar ou fazer algum serviço ali pelos pedreiros, né, para um enterro, como fazer sem água? Me diga, como? Você tem que lavar, você tem que preparar a massa, o cimento. Tá difícil, hein? No início do ano agora, infelizmente, eu tive que ir 2 vezes ao Santa Isabel, fora de reportagem. Infelizmente, eu digo, para enterrar pessoas. Uma perda aí irreparável. Imagina, né? A família teve que mandar capinar o caminho. Não foi capinar ao redor da sepultura, capinar todo um caminho para chegar até lá. Isso é compromisso da família e do zelador? Não. É o poder público que tem que zelar, pelo menos, pelo ir e vir das pessoas ali dentro. Aí, ao redor de cada sepultura, a conservação ali da edificação, cabe às famílias, que precisam dos zeladores, que precisam de água. Não é? Em nota, a Águas do Pará informou o sistema de abastecimento na região do bairro do Guamá está funcionando normalmente, sem registro de intercorrências operacionais. O cemitério de Santa Isabel está com fornecimento de água suspenso. Agora pega essa aí. Sabe por quê? Por conta de débitos pendentes. Ou seja, a prefeitura não pagou a conta. A concessionária esclarece que já entrou em contato com a administração do local por meio da CESEL, responsável pelo contrato, para que o débito seja quitado e o serviço reestabelecido. Não tem água nos banheiros, não tem água para lavar a mão, tá? Tá difícil a situação ali. Para quem trabalha lá, sejam servidores, sejam os zeladores que são autônomos, os pedreiros que trabalham ali por conta própria, a situação ali, gente, está terrível, né? Uma situação de calamidade. Como é que você vai para um local insalubre, que não tem água, nem para lavar a mão? Imagina quem trabalha no cemitério e não tem como lavar a mão. Difícil, né? Olha, vamos ver se a prefeitura dá um retorno, né? Falta esse retorno aí do poder público, anunciando se vai pagar a conta, quando vai pagar, né? Porque há 1 mês os trabalhadores estão sem água. Todos os tanques aí vazios, são os tanques que abastecem. O cemitério é muito grande, né? Então os tanques estão espalhados, são 12 espalhados aí pela área para dar esse suporte ali para quem está trabalhando na conservação, na limpeza, por conta própria, né? Por conta própria, pago pelos donos ali das sepulturas. Todo mundo que vai ao Santa Isabel se escandaliza com o abandono, isso é fato. Abandonado. Abandonado. 7h42. Mudando de assunto, o Pará bateu um novo